Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso projeto de pesquisa e leitura sobre história, né? História do Brasil, história do Espírito Santo, história do mundo e sempre tentando descobrir alguma coisa bacana, nova, né? É claro que eu sou um curioso, né? Um, um pesquisador amador, curioso mesmo, e tentando extrair dessas pesquisas e dessas leituras algum entendimento sobre a minha própria história, né? Onde eu moro, onde eu vivo, onde eu nasci, meus antepassados e genealogia, história local, até que ponto essa geografia estabeleceu em mim algum tipo de comportamento, né? Não só a geografia do lugar, a topografia, mas também a temperatura, o clima, né? Tudo isso nos afeta de um jeito ou de outro, né? Como a Lua, por exemplo, afeta as marés, né? O Sol nos afeta diariamente, todos os dias, o tempo inteiro. Quando o tempo está nublado, também isso nos afeta, né? É claro que quando o Sol tá a pino e a gente está no verão, por exemplo, a gente quer ir para a praia, a gente quer tomar banho de piscina, quer ir para um rio, para uma lagoa, a gente fica mais animado. No inverno as pessoas ficam mais reclusas, surumbáticas. É por isso que dizem que na Europa, especialmente na Europa ocidental, oriental, lá para cima, onde há muita neve, muito gelo, as pessoas são mais retraídas, né? O comportamento também é assim, mais retraído, face menos amizade, e, portanto, as pessoas ficam mais reclusas, leem mais, estudam mais, né? Vivem encapotadas e por isso saíram de lá grandes mentes poderosas, cientistas e filósofos por conta dessa digamos, nuance de temperatura, de clima, de topografia, do ambiente onde você mora. Aqui, ao contrário, né? Nessa nossa linha do Equador, quente pra cacete, né? A gente vê, quando da chegada dos portugueses, aquele sofrimento que eles tiveram quando chegaram aqui e para suportar aquele calor úmido, né, da costa brasileira, enquanto os índios estavam pelados, né? Então daí você vê, o cara vem da Europa, naquele frio lá, né? Sai de lá, por exemplo, em, em novembro, dezembro e vem para cá dentro de uma caravela. Quando ele desce o Equador é que ele vê o inferno que era, o calorão desgraçado, né? E tudo isso nos influencia, né? Obviamente. Então, é nesse estudo que, até para falar em astrologia, e para quem acredita, por exemplo, em astrologia, se você acredita que a Lua, já existem, né? Pessoas que não acreditam, né? São terraplanistas e tudo, mas se você vê o movimento das marés influenciado pela Lua, os movimentos influenciados pelos planetas, etc., por esses satélites naturais e também pelo Sol, obviamente, né? Então é claro que estrelas e outros organismos planetários também nos influenciam, assim como as constelações, etc., né? Então tem gente que acredita na astrologia, né? Que não é astronomia, que é o estudo, né, dos corpos celestes, mas na astronomia. E no horóscopo, que não tem nada a ver com astronomia. Horóscopo é uma coisa, astrologia é outra coisa. Né? Então, horóscopo é aquela charopada que o cara fica repetindo aquilo no jornal. Lembra antigamente? Se você pegasse uma segunda-feira de um ano e comparasse com 2 anos depois, né, o horóscopo era igualzinho. Os caras ficavam repetindo aquilo nas revistas, nos jornais, e o bobão ia lá ler aquilo achando que o astrólogo, né, do horóscopo estava fazendo aquilo todos os dias. Mentira, né? E tem a capixaba, a famosa Zora Ionara, né, que durante muitos anos trabalhou na Rádio Globo, no Sistema Globo, na TV Globo e tudo. Ela era capixaba, Zora Ionara, e era astróloga. Mas vamos lá, vamos voltar, porque a pesquisa que a gente faz é uma pesquisa sobre a história do Brasil, a história do Espírito Santo. Nesses últimos dias eu estava estudando a Revolução de 1930 e os desdobramentos da interventoria do Getúlio Vargas nos estados do Brasil naquele período, né? Que foi um período muito conturbado ali, do crash da Bolsa de Nova York em 29,
os desdobramentos na economia do mundo e do Brasil, e logo depois a, a campanha eleitoral de 1929, Washington Luiz é deposto, Júlio Prestes não toma posse, Getúlio não permite a posse do Júlio Prestes e toma de assalto o Palácio do Catete e vira um ditador que a gente conhece. Então a gente veio estudando tudo isso, né? Hoje eu estava estudando sobre, que é um assunto que não tem nada a ver, eu acabei divagando aqui um pouco, desculpem, mas o assunto que eu vou tratar hoje é sobre as linhas de bondes elétricos em Vitória. Então, tenho essas pesquisas aqui, primeiro para falar sobre esse livro que eu encontrei mais ou menos há uns 12 anos atrás, que é um livro escrito pelo capitão Allen Morrison, com fotografias incríveis, que foi uma busca aleatória e eu encontrei o livro. Ele estava inédito para a gente aqui, esse livro, né? Então essa foi uma das minhas descobertas, que a gente, tanto você futuca, que você acaba encontrando alguma coisa bacana. E tem fotos incríveis, desde a época em que os bondes eram puxados a burro, né? Tadinho do burro, né? Puxar um bonde desse tamanho e com... Era pequeno, mas cabia umas 15, 20 pessoas, e o burrico puxar aquilo ali, né? Era triste, né? Eu tenho pena desses animais, né? De carga. E esse livro traz, então, esse período aí, que é um período do século XIX, né? E a entrada dos bondes elétricos logo depois, né? E de toda aquela eletrificação que aconteceu ali já na década de 1909. Então esse livro aqui chama-se The Tramways of Brazil, 130 anos de pesquisa, tá aqui o livro, a capa do livro, é o capitão Allen Morrison, com fotografias incríveis, tá? Opa, não apareceu, cadê? Ih, deu chabu aqui. Mas de qualquer jeito a gente vê fotografias que são fotos de Vitória, né? Aí são fotos do coronel Newton Pimenta, e aí a gente vê, né, todo o traçado da linha de bondes que saía de Santo Antônio e ia até a Praia Comprida. A primeira linha de bondes foi feita, então, de Santo Antônio. Não, perdão. A primeira foi ali do Cais das Colunas, né, do Cais do Imperador, no Palácio Anchieta, até o Mercado Velho. Né? Era uma linha bem pequenininha, ali por 1902, 1903, né? Depois, essa linha esticou dali até a Capixaba, né? Até o Forte São João. Então a primeira linha foi essa, lá do Palácio Anchieta até o Forte São João, até lá o início da Capixaba. Depois fizeram essa linha daquele ponto até o cemitério de Santo Antônio. Essa linha foi inaugurada em 1910, 1911 pelo Jerônimo Monteiro. As linhas anteriores são do período de Muniz Freire, do Henrique Moscoso, dos bondes puxados a burro. Século XIX, ainda no Segundo Império, né? E depois é que foi uma linha lá do Forte São João até o cruzamento, que é Jucutuquara, que está aqui. E dali até a Praia do Suá, uma quarta linha. E a quinta linha da Praia do Suá até a Praia Comprida. Foi inaugurado, foi tudo em sequência, porque o caminho era curto também, né? O que precisava ser feito era a pavimentação, né? Sem pavimentar, abria a estrada e pavimentar. Depois é que vieram as linhas que atravessavam, a pessoa atravessava primeiramente de catraia, né, de bote e tal, e atravessava para cá, pro lado de cá, para Vila Velha, e daí saía de Paú, lá do ancoradouro de Argolas, de onde saía a lancha, né, no porto de Argolas, e saiu dali e foram fazendo essas linhas aqui, até o Aribiri primeiro, do Aribiri até lá na Jaburuna, da Jaburuna até a Prainha. Isso tudo aconteceu, gente, num período aí de no máximo 20 anos, foi rápido, não foi demorado não. Antes o pessoal atravessava para Vila Velha de bote, de lancha, de catraia, né, com catraeiro lá e tudo. E o livro do Allen Morrison, ele trata assim com muitos detalhes sobre isso, com fotos incríveis, né? O livro está todo em inglês e eram fotos inéditas, né? Inclusive algumas coloridas, né?
E aqui a gente vê então como eram esses bondes elétricos, né? Que a gente vê aí. É um bonde alemão, né? E aí esse é o bonde do ferro-carril passando ali pelo Saldanha da Gama, né? Essa aqui é a prainha do Saldanha da Gama. O Saldanha da Gama está do outro lado para cá, para cá, né? Essa aqui, aquela chácara ali, aquela fazenda, é a chácara do Azevedo, passando pelo Forte São João, né? E indo pro cruzamento aí, né? Aí tem essas fotos incríveis aqui, que são lindas mesmo, lindas fotos, né? Eu não sei se esses carros são americanos ou ingleses ou alemães. Eu sei que no texto aqui do livro ele fala que o primeiro carro foi um carro comprado de segunda mão, 3 carros comprados de segunda mão em Niterói, né? Que nesse mesmo período Niterói também estava fazendo uma ampliação desses bondes puxados a burro, que eram chamados de mule cars. Mule cars. Carros de mula. Mule cars. Carros puxados a mula. Ou puxado a cavalo, né? Antes era charrete e tal, depois fizeram esses carros maiores. Esse aqui não, esse aqui é elétrico, tá, gente? E depois aqueles puxados a burro que a gente vê aqui, ó. Que são nesse estilo aqui, ó. Esse estilo aí, puxa, tá vendo? Tem duas mulas talvez, né? Puxando ali aquele vagonete com o condutor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E tinha um coletor também. Acho que o coletor era o próprio condutor, né? Aqui é passando lá no Boulevard, do Comércio, na Rua do Comércio, que é a Rua do Comércio. Indo para Vila Rubim, para cá, indo para Vila Rubim. Aqui na frente é a Rua do Rosário, né? Então, aí fala da história inteira, né? Até os anos 50, 60, quando o bonde foi desativado, né? Então, tem umas fotos incríveis aqui desses carros, ó. Aqui está em francês, tem os textos em alemão e em inglês também, né? Porque no Brasil não se fabricavam esses veículos não, tá, gente? Isso vinha importado, desmontado e montado depois aqui, né? Aí fala da convertidora lá na Rua 7, que era onde se fazia a conversão da energia elétrica e o abastecimento de energia elétrica para esses bondes elétricos, né? Dessa companhia de força pública elétrica aqui do Espírito Santo. Aqui a gente vê a comitiva do presidente Jerônimo Monteiro, ele está aqui baixinho, aqui de sombrinha, né? De guarda-sol, com os seus integrantes de gabinete, secretários e tal, caminhando para a inauguração lá do bonde de Santo Antônio, né? Na mesma época em que ele inaugurou o cemitério de Santo Antônio. Então o livro é esse aí, Os Bondes do Brasil. Não é só Espírito Santo, hein? É do Brasil inteiro, porque era um engenheiro que participou dessa montagem, né, desses bondes ali pelos anos 1950, e ele era um historiador também, ele fez esse apanhado, né? E eu tirei daqui somente o que concernia a Vitória e Vila Velha, né? Esses são bondes, não são trens, né? São bondes. Tramway, então é diferente do train, né? Que é o trem mesmo, que já existia desde o século XIX, né? Meados do século XIX, com a Leopoldina, com a Estrada de Ferro Sul da Leopoldina, Estrada de Ferro Sul Espírito Santo, Estrada de Ferro de São Mateus e Estrada de Ferro Vitória Minas e outras, né? E deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer aqui. E aí eu tenho um texto aqui muito bom que eu vou trazer para vocês, que é um texto publicado naqueles relatórios de governo do governo do Espírito Santo, nos anos ali 1910, 1920, 1910, que fala sobre a inauguração do trecho do Suá. A inauguração do trecho do Suá. Que aqui a gente tem o bonde puxado a burro, já vamos passar desse assunto. E aqui, gente, ó, lá no Suá, na praia do Suá, ali é o Morro de Bento Ferreira, tá? Aquele morro lá é o Morro do Suá. Jesus de Nazaré hoje. E aqui era uma linha final desses bondes puxados a burro ali por 1905.
Essa foto é incrível, né? E aí a gente vê como é que funcionava essa empreitada, que era uma empreitada com a iniciativa privada, né? Inclusive com o coronel Antenor Guimarães, que participou da montagem dessas empresas para fazer esse trabalho de colocar os trilhos, a pavimentação, colocar os trilhos, né? E quem fazia a compra desses carros era o governo, né? Então, eu encontrei aqui o seguinte, deixa eu trazer aqui para vocês. É tanta pesquisa que a gente fica meio tonto, né? De tanta coisa que a gente encontra aqui pelo meio do caminho. Aqui no bonde do Suá, eu acabei fazendo uma outra pesquisa que fala sobre a inauguração dessa linha que aconteceu em 1907, 1908. Deixa eu ver, gente, onde é que está essa pesquisa? E aqui ele fala o seguinte: a inauguração desse trecho do Suá, que aliás a foto está aqui, ó, né, é essa foto aqui, indo para a praia do Suá, né, chegando até aí, onde vocês estão vendo esse pessoal aí, ó. Tem umas mocinhas aqui, tá vendo? Tem dois bondes aqui puxados a burro nessa época, mas depois houve a questão da mudança para a energia elétrica e os bondes eram elétricos, né? Então, quem tocava esse empreendimento do chamado Ferrocarril do Suá era a empresa Carris Urbanos do senhor Coronel Aristides de Novaes Navarro. Em 1910, o Antônio José Duarte foi arrendatário, logo depois da inauguração, em 1907, dia 11 de julho. Ele abriu uma linha de trem puxado a cavalo em 1907, usando esses mule cars comprados de segunda mão, 3 deles em Niterói, no Rio de Janeiro. E a informação do coronel Elísio Belchior. A inauguração então se deu, que era uma linha entre o Forte de São João e a Praia do Suá. Naquela época chamava de Suá, não chamava de praia não. Vou lá no Suá, era assim. Foi em 1907. A linha subsequente, inaugurada em 1910, em fevereiro, foi para Vila Rubim, até Santo Antônio, depois em 1911, e para Vila Velha em 1912. Então foi no período de 10 anos, eu falei 20, mas me enganei redondamente. Foi no período de 10 anos mais ou menos, inclusive com a presença do presidente Hermes da Fonseca e outros dignatários que participavam, né, aqueles ministros plenipotenciários que vinham participar dessas inaugurações, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Está falando que as obras de reforma do material fixo continuaram ainda a cargo do coronel Antônio José Duarte, que arrendou o ferrocarril, né, contratando o governo, a Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens, da Siemens, as instalações elétricas para o fornecimento desse material elétrico que faria com que esses bondes circulassem, né, nos arrabaldes de Santo Antônio e do Suá, para fazer essa ligação entre Santo Antônio, passando pela cidade, pelo centro da cidade, indo pelo Forte São João, Capixaba, Forte São João, até chegar na Praia do Suá. Depois é que veio a Praia do Canto, né? Então estavam envolvidos nisso o Banco Hipotecário e Agrícola do Espírito Santo, né? Também a empresa do senhor João Nicolucci, que contratou, o governo contratou a empresa dele para fazer essas ligações, especialmente para Vila Velha, que houve uma inauguração em 14 de abril de 1912. Então, o texto que eu queria trazer para vocês aqui, gente, eu perdi o texto. Não é possível. Cadê? Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou meio perdido aqui, hein? Mas vamos lá, pesquisa é assim, a gente vai lendo e vai, né, pesquisando e vendo onde é que estão os erros e consertando aqui na medida em que a gente vai olhando, né? Então, o texto interessante, ele fala sobre esses bondes elétricos e a inauguração da linha do Suá, que aconteceu nesse período, né?
E o texto eu encontrei, está aqui, ó. A antiga linha de bondes da capital, construída no governo do coronel Henrique Coutinho, compreendia dois trechos, né? O texto fala dous com U, não era dois, era dous, né? E um em toda a extensão da rua 1º de Março e da rua da Alfândega. Então, como eu falei com vocês, é isso aqui, ó. Deixa eu trazer aqui o mapa para a gente poder ver melhor, ó. Deixa eu trazer o mapa para cá, ampliar aqui para a gente ver legal aqui, ó. Aqui. Então, o primeiro bonde, ele saía daqui, né, do centrão de Vitória, no porto mesmo, né, aqui assim, e ia até o Forte São João. Era um trechinho pequeno, um trechinho bem pequeno, né, e depois o outro ligando a zona urbana até o Forte São João, que a gente vê aqui o Forte São João aqui, né. Então foi esse pequeno trecho aqui, esse pequeno trecho que é um trecho de, sei lá, 2 quilômetros, não menos, 1,5 km. Pouquinho, um trechinho pequeno. Que hoje vai aqui do Palácio Anchieta, aqui do meu lado direito, que eu estou de frente aqui para a Bahia, até o Forte São João, que está aqui à minha esquerda, né? Que é exatamente nessa foto que vocês veem, nessa foto aqui que a gente vê exatamente onde era esse local que o texto comenta aqui, que é exatamente aí, né? Que é passando pelo Forte São João, indo depois para a Avenida Vitória, né, que foi construída depois, nos anos 20, né, para chegar lá no Suá. Isso aí foi um sacrifício para fazer esse caminho aí, tá? Não era fácil, não. Logo nos primeiros anos do meu governo, diz Jerônimo Monteiro, foi inaugurado o trecho, então, entre o Forte São João e o Morro do Suá, lá na Praia do Suá. Né? Foi em 1911, mais ou menos, né? De propriedade do Estado e diretamente administrada pelo governo, foi a empresa arrendada ao senhor Pedro da Silva Martins, em virtude de um contrato de 1º de outubro de 1909. Então havia realmente o que a gente chama hoje de parceria público-privada. Naquela época era muito mais necessário do que é hoje, né? Porque os governos estaduais e as prefeituras antigamente não tinham nada, nada. Tinham porcamente ali um armazém para colocar algum insumo, algum material do governo que ia atender, por exemplo, as instalações da prefeitura e do Palácio do Governo. Não tinha mais nada, então isso aí foi devagarzinho, junto com os empresários da época, né, fazendo esse trabalho aí, público-privado. Feita a rescisão desse contrato de 1909, resolveu o governo reformar então a linha do Carril Suá, indo para a Praia do Suá, levando seus trilhos até Santo Antônio. Então, ele fez então essa ligação entre o Palácio Anchieta e o Forte São João, primeiro, né? Ali foi trabalho desenvolvido pelo governador Henrique Coutinho e entrado no século XX e até 1909, quando foi feito esse alongamento da linha até a Praia do Suá. Aí foi rescindido o contrato, então, com o senhor Pedro da Silva Martins, e o governo mesmo montou a linha ligando então o Palácio do Governo, aqui no antigo mercado, né? No Mercado Velho, não é o Mercado da Capixaba, o mercado que havia antes, havia um mercado que foi demolido antes, até Santo Antônio, né? Então, deixa eu ver. Aí foi contratado mais um arrendamento com o senhor Coronel Antônio José Duarte, que eu já falei com vocês, para esse prolongamento até lá no cemitério de Santo Antônio. A despeito da atividade dos recursos e também as dificuldades desse contratante para a execução do serviço dos bondes, continuava a empresa com dificuldade de servir ao público. Então, o cara pegou a empreitada, né, com o governo do Jerônimo Monteiro e não cumpriu, né? Então o governo vinha sempre rescindindo esses contratos, porque o cara não dava conta, né? As obras de reforma do material fixo, que são os trilhos e todo aquela parte de pavimentação, os dormentes, né, e tudo, continuaram a cargo do mesmo senhor Coronel Antônio José Duarte, contratando o governo a empresa brasileira de eletricidade da Siemens para instalações desses postes elétricos que levariam a energia para levar os bondes para lá, que já eram bondes elétricos, tá, gente? Não era mais bonde puxado a burro, não, né? Porque senão, pelo amor de Deus, né? O mundo inteiro já estava, né? Londres, que era a maior cidade do mundo na época, na virada do século XX, era a maior cidade do mundo, né?
E todo mundo andando de bonde elétrico e Vitória andando de charrete, jegue, bonde puxado a mula, né? Então, realmente, foi inaugurada, então, essa linha até Santo Antônio em 14 de abril último, de 1912, né? E está funcionando regularmente. O serviço foi executado mediante concessão de privilégio com garantia de juros, já produzindo renda muito superior à cota garantida pelo Estado. Você vê que bacana, né? As pessoas começaram a andar de bonde, né? Mesmo que a distância fosse pequena, né? Porque era uma distância pequena. Você sair aqui do Palácio Anchieta, por exemplo, para ir até o Forte São João, não era longe, né? Já para passar para ir até lá na Praia do Suá, aí já ficava longe. Era barro, poeira, calor, né? Então, ou até Santo Antônio, também as pessoas se acostumaram, né, a andar de ônibus, né? Então, aí tem aqui uma cifra. A receita bruta do primeiro mês, do dia 14, né, do primeiro mês da data da inauguração até 30 de abril, que foi inaugurada a 14 de fevereiro, né, foi de 7 contos de réis. Ó, tá vendo? E nos 22 dias deste mês, que é um mês de maio, abril, maio, né, já subiu a mais 9 contos de réis. Então o pessoal acorreu para essa nova tecnologia, né? Todo mundo queria andar no bonde elétrico, né? Gente, nós estamos falando de 120 anos atrás, tá? É só para a gente ter um pouco de cuidado, né? Porque 120 anos é tempo pra caramba. Então, é isso aí. Esse é um vídeo aqui mais curto. Eu vou fazer um segundo vídeo agora para falar sobre da inauguração do trecho entre o Forte São João e o Morro do Suá. Eu vou fazer um outro vídeo. Já vou abrir uma playlist só para falar de bonde. Só para falar dos bondes elétricos. Da última vez que eu andei de bonde, né? Quando fechou, quando acabou, o bonde de Vila Velha foi o último, né, a ser desativado em 1969. Minha mãe e meu pai me levaram para andar de bonde no último dia do bonde, né? Eu não me lembro, infelizmente eu não me lembro. Meus pais aqui falam comigo, né, que a gente foi num fim de semana, um sábado, aí encheu de gente para andar de bonde, que saiu ali de Paú e foi até a prainha em Vila Velha e depois foi desativado definitivamente. Os bondes foram recolhidos para as garagens e nunca mais soube falar neles. Só tem 1 ou 2 bondes, tem um em Vila Velha, eu acho, né, lá na prainha, lá no museu. Tá lá, né, aquela coisa, já tá todo reformado, todo pintado estranho, não tá mais original. Não é uma coisa assim que a gente fica triste de ver, né? Porque eram assim os bondes dos anos 50, tá? Não são esses bondes aqui não, dos anos 1910 não. Já são esses bondes aqui, ó. São os bondes já dos anos 50, que é um bonde muito diferente daqueles primeiros bondes elétricos, né? Que eram muito mais bonitos, na minha opinião, né? Então, infelizmente, esse ainda tá lá. Esse está em Vila Velha, esse 50 aí. Eu acho que é o 50 que tá lá. Lá na prainha, lá no museu lá, histórico. Então, infelizmente, né? Os mais antigos a gente nunca mais ouviu falar. Eles devem ter entrado em algum navio e ido embora para o Rio, para a Bahia, não sei, para o interior, né? Essa história se perdeu, infelizmente. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto aqui de pesquisa e leitura sobre história do Espírito Santo, do Brasil. E eu volto a qualquer momento, então, para falar mais sobre os bondes, para falar especificamente sobre a inauguração da linha do Suá. Tá bom, gente? Então valeu, muito obrigado e vamos em frente aqui com Memória Capixaba. Valeu. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe o like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.